Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus, em nome do Senhor. Que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos levantado, o Senhor que tem ido à nossa frente, exatamente tirado todo o impedimento, para que a gente pudesse estar andando. Que o Senhor neste momento venha trazer sobre a sua vida a sua bênção, que o Senhor neste momento quebre toda a força, todo o arco do inimigo, toda a estratégia maligna, esfaça agora todas as ações do mal contra a sua vida, em nome de Jesus. Por este nome que é sobre todos os nomes, nós ordenamos agora as forças malignas, em nome de Jesus, que sejam neutralizadas sobre a sua vida agora, todo o mal, em nome de Jesus. Quem vos fala, o pastor Carlos, estamos trazendo essa mensagem do Senhor, porque o Senhor tem guardado os seus santos, o Senhor tem livrado, as adversidades são muito grandes, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. Precisamos vencer, é uma batalha diária, uma batalha, mas renovados. Não esquecendo, meus irmãos, que cada um de nós tem um propósito nessa vida, o propósito real, o propósito é andar como servo de Deus, como cristão, não andarmos de aparência. E nós precisamos o quê? Afrontar exatamente as afrontas que nós recebemos, o desprezo, e precisamos passar por todas as situações. Muitas vezes somos desprezados por tantas coisas, meus irmãos, desprezado talvez pela esposa, pelo esposo, pelo namorado, desprezado pela circunstância, desprezado dentro do trabalho, desprezado dentro da família, desprezado como cristão, pregando o evangelho, somos desprezados pelo inimigo em todo momento, tentando fazer isso nos enfraquecer, mas nós precisamos afrontar. Imagine a afronta. Às vezes algumas pessoas ou perdem o namoro, ou já o casamento está numa situação, ou o filho está numa situação, e parece que tudo acabou, tudo. Parece que a caminhada cristã acabou, parece que sua felicidade acabou, parece que tudo, porque você não está sofrendo exatamente esse desprezo em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós temos que sofrer as afrontas do adversário em Cristo, como cidadão de Deus, como cristão, porque se você parar, deixar a ação do desprezo entrar dentro do seu coração, você para e aquilo vai destruir exatamente a sua caminhada cristã. Imagina Jesus. Muitas vezes as pessoas são desprezadas pelo esposo ou pela esposa, é desprezado pelo filho, é desprezado pela circunstância, pelos pais, e ali ele já desmorona, porque na verdade você está sofrendo um desprezo, e um desprezo que às vezes ele é um desprezo do mundo, meus irmãos, não um desprezo que você fosse ganhar alguma coisa, principalmente espiritual. Isso é mais natural, isso é da carne, isso são sentimentos, a fraqueza. Ninguém gosta de ser desprezado, meus irmãos, porque há um ego dentro do nosso coração e nós precisamos vencer todas essas coisas, nós precisamos morrer. Estou falando isso porque tem pessoas desse jeito e precisa mudar a sua caminhada, precisa mudar a sua direção. Nós temos que olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos que tomar a forma do Senhor, nós temos que ser discípulo do Senhor, glória a Deus. O que é um cristão, meu irmão? Você tem que olhar o que é o cristão. Cristão não é alguém que é membro de uma igreja, meus irmãos. Cristão não é alguém que adota um certo modo de conduta, meus irmãos. Cristão, ele toma o jugo de Cristo sobre ele. Ele começa a ter a mansidão e a humildade. Olha, tem gente que tem ouvido muito a palavra, mas a palavra não tem entrado no seu coração. O Senhor diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Tem gente que tem ouvido a palavra, mas a palavra não tem agradado o coração dele, ele lança a palavra para trás. Meus irmãos, não fica querendo receber palavras para agradar o seu coração, mas receba a palavra para você crescer na maturidade de um cristão. Não fica tentando buscar manjares para agradar o seu coração, porque as pessoas, elas vão para a igreja, elas vão para os lugares escutar
aquilo que o seu coração quer e não crescem, e não tem mudança na sua vida. Você precisa ter mudança, você precisa ter crescimento espiritual, você precisa nascer, você precisa crescer espiritualmente, você tem que ter controle do seu emocional, as suas fraquezas. Olha, Jesus, ele vem, o Filho de Deus, vem nos trazer a salvação. Jesus veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Jesus veio dar sua vida em prol de todos nós. Ele foi o mais desprezado, o mais rejeitado. Jesus estava sofrendo afronta de todos os homens. Lançavam sobre ele injúria, mentiras, calúnias, perseguiam, tentavam apedrejá-lo, odiavam, e mesmo assim, eles tinham uma missão, que era exatamente de salvar a todos nós, pelo seu sangue derramado. E ele enfrentou todo o desprezo, toda a afronta que era contra ele, ele enfrentou na caminhada. E eu digo, na nossa caminhada cristã, meus irmãos, nós temos que enfrentar as afrontas do inimigo. Temos que enfrentar a afronta que os nossos próprios sentimentos tentam nos derrubar, nos enfraquecer. Glória a Deus. Eu estou falando porque se o homem não crescer espiritualmente, se nós pegarmos Jesus, a palavra do Senhor dizia que Jesus, ele ensinava todos os dias na sinagoga. Glória a Deus. Jesus estava ensinando e depois ele curava os enfermos, meus irmãos. Uma coisa que o cristão precisa entender, que o homem de Deus precisa entender, não adianta nós sermos só curados na carne, se o nosso homem interior não estiver curado. Nós precisamos curar o nosso homem interior. Precisamos. As aparências, elas parecem, mas por dentro, meus irmãos, não tem nada transformado. Os sentimentos não estão transformados. Nós precisamos exatamente colocar à prova. E o Senhor, muitas vezes, Ele permite que nós passamos pelas provações para ver aonde está o nosso coração. As pessoas parecem, mas a qualquer situação, aí nós vamos ver como está o coração da pessoa, aquilo que está dentro dela. Aí nós vemos as pessoas, porque a boca fala do que o coração está cheio. As ações, elas saem do coração, porque a palavra diz, os maus desígnios saem do coração. E nós precisamos mudar, meus irmãos, e tomar a forma de cristão. Cristão é alguém que foi chamado à comunhão do Filho de Cristo. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos estar na obediência, glória a Deus. Nós precisamos sofrer as afrontas para podermos andar. Por isso que o Senhor diz, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, negar. A vida cristã, meu irmão, ela começa com um ato de renúncia. Nós precisamos ter renúncia, precisamos e ter uma continuidade. A palavra do Senhor diz para a gente crescer numa maturidade de homem perfeito, crescimento, é crescimento. É a mesma coisa quando uma criança vai para a escola, ela entra ali no jardim e vai se passando, se forma no primeiro, no segundo, aí vai para o superior, e nós vemos que o cristão também tem que crescer, meus irmãos, ele tem que crescer espiritualmente, mas falta maturidade. E eu digo, meus irmãos, tem hora que nós precisamos de outro alimento. Nós precisamos de outro alimento. Tem gente que se alimentou de leite, mas nós precisamos de um alimento mais sólido espiritual, meus irmãos, mais sólidos. Aleluia, glória a Deus. Você tem que descer na profundidade de Cristo. Nós precisamos sair fora das filosofias humanas, ciências de homem, meus irmãos, e ter uma maturidade cristã. Hoje está um achômetro. Entrou muita filosofia do homem dentro da igreja, meus irmãos, e sai fora totalmente de levar o homem a uma maturidade, porque além de nós termos que ser um homem que tem que ter renúncia, meus irmãos, quem vai fazer a obra em nós é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Então, nós precisamos ter as duas coisas, meus irmãos. A ciência da palavra viva dentro de nós, para que o Espírito Santo nos liberte das nossas ignorâncias, das nossas fraquezas. E temos que se aprofundar na palavra do Senhor. O Senhor diz, medita nos meus mandamentos para que vá bem em todos os seus caminhos. Meditar, meus irmãos, meditar é você pegar a palavra, jogar para dentro de você, e aquela palavra exatamente fazer um efeito dentro de você. Você vai meditar
meditar ali na palavra do Senhor, precisamos estar meditando em todo momento para ter a libertação. Nós não podemos mais ficar presos às fraquezas da carne. Meus irmãos, se você ficar preso ao seu sentimento, às suas fraquezas, você não vai crescer como um cristão. Nós precisamos deixar as coisas de lado. Deixar as coisas. É uma renúncia, meus irmãos. Uma renúncia. O que é uma renúncia? Uma renúncia é deixar o quê? Muitas coisas que estão de lado, deixar o embaraço. O que é embaraço? A palavra do Senhor diz para nós deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Está lá no livro de Hebreus 12:1. O que é? Esse pecado, muitas vezes, é o amor por nós mesmos, meus irmãos. Porque aquele que busca exatamente as coisas só para favorecer o seu coração, só por seu bem-estar. E é isso que está acontecendo, meus irmãos. Sabe o que está acontecendo? As pessoas, porque elas são desprezadas no casamento, ou porque são desprezadas no namoro, ou são desprezadas por situações, elas estão buscando o próprio amor para si mesmo, por proveito, né? Elas estão buscando para elas. Quando elas são desprezadas, elas não querem mais caminhar com Jesus, elas não querem saber mais nada, elas não querem crescer, elas desanimam. Meus irmãos, é exatamente o oposto. No meio das adversidades, das afrontas, que nós vamos nos firmar mais com Deus e vou fazer a vontade de Deus, porque eu não vou viver mais para mim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E eu digo, quando você fala essa palavra, meus irmãos, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, então, meus irmãos, você não vai querer fazer mais a vontade da sua carne, mesmo quando você está desprezado, meu irmão, sobre todas as circunstâncias, a sua vida pertence a Jesus, a sua vida, a sua direção pertence a Jesus, glória a Deus, e a única verdade, eu tenho batido muito, a única verdade é o caminho da santificação, é o caminho da renúncia, é o caminho de mortificar exatamente os nossos sentimentos, as nossas fraquezas, tomar a nossa cidadania, glória a Deus, desprezarmos os nossos sentimentos, meus irmãos. Precisamos ter renúncia. E eu digo, aquele que não está pronto, meus irmãos, você não está pronto para estar no reino de Deus. Aquele que não consegue se libertar. O próprio Senhor Jesus diz, aquele que amar o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, esse realmente não está apto ao reino de Deus. Então nós vemos que as pessoas, elas não conseguem desprezar a sua vida. As pessoas não conseguem, porque o amor dela não está em Jesus. Tem gente que, se essa pessoa não ficar comigo, eu prefiro morrer, eu prefiro aquilo outro. E, meus irmãos, sabe onde está o amor das pessoas? Não está em Jesus. O seu amor está em ti mesmo. O seu amor está em você. Porque quando a sua vontade é desprezada, quando você é desprezado nos seus sentimentos, você não olha para a cruz, você não olha para Jesus e fala, o Senhor deu a sua vida por mim, Ele foi desprezado, mas Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue em meu favor, glória a Deus. Esse é o verdadeiro amor, glória a Deus. E ainda que eu seja rejeitado, ainda que eu seja desprezado, glória a Deus, eu vou olhar para o Senhor, eu vou olhar para aquela cruz que o Senhor derramou ao nosso favor, glória a Deus, ressuscitou para nos reconciliar com Deus. É isso que você tem que fazer. O que significa para o homem negar a si mesmo, meu irmão? Nós precisamos repudiar a nossa própria vida. Precisa cessar de descansar sobre o sentimento, as obras, para nos recomendarmos a Deus. Nós precisamos nos recomendar a Deus, meus irmãos. Nós precisamos ser direcionados a Deus. Nós precisamos estar liberto, precisamos amar. É tremendo quando as pessoas se amam, elas se respeitam, porque o amor não desconfia, o amor não enciuma, o amor não inveja, glória a Deus, o amor respeita, o amor dá liberdade, meu irmão. E quando isso não está dentro do amor, é oposição, é maligno, meus irmãos. E quando tudo isso está acontecendo na vida, meus irmãos, nós precisamos tomar a forma de Cristo, não a forma mundana e deixar o sentimento nos carregar. Precisamos de ter libertação, porque não adianta nós estarmos indo para a igreja, dando a nossa oferta, dando o nosso dízimo, fazendo cursinho disso, fazendo cursinho daquilo, cursinho para cá, cursinho para lá, mas o homem não muda. E eu digo,
Meu irmão, tem cursinho que não adianta você fazer se o Espírito Santo, porque quem nos liberta é o Espírito Santo. Olha, o homem tem que tomar o quê? Uma renúncia. Ele tem que aceitar no seu coração o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem que tomar forma de servo. Ele tem que se humilhar para o Senhor, se tornar dependente de Deus. Aí nós vemos que a palavra começa a vir de Deus e o Espírito Santo vai nos libertando. Que eu estou cansado de ver gente, vai para encontro, sai de encontro, sobe morro, desce morro, vai para lá, entra em cursinho de casado e sai do cursinho de casado e vai para baixo e vai para cima. Meus irmãos, e a pessoa aparentemente parece que mudou, aparentemente, mas lá dentro não mudou nada, não mudou nada. Sabe por quê, meus irmãos? Não teve encontro com o Senhor. Você precisa ter um encontro com o Senhor. Você precisa ter renúncia da sua vida e se entregar e falar: Senhor, eu preciso mudar. Eu não quero ser mais desse jeito. Eu preciso ser transformado. E se agarrar ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, para que o Senhor mude o seu coração, para que o Senhor transforme o seu coração. Para de se deixar levado de um lado para o outro, pelas ondas do mar, por todo vento de doutrina, por todo vento de sabedoria humana, meu irmão. Nós precisamos descer na presença de Deus e falar: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti, eu preciso de Ti. Aleluia. Se nós vamos voltar na vida de Davi, olha, que era um homem que era instruído por Deus, porque ele era segundo o coração de Deus, era um homem que se humilhava na presença de Deus, era um homem que quando pecava, e ali exatamente ele era exortado, ele voltava e se arrependia, meus irmãos. Nós temos que tomar forma de homens e mulheres de Deus, que vivem dependentes de Deus, para sermos transformados pelo caminho do Senhor. Meus irmãos, tem muita coisa te enxertando o Evangelho, mas não está dando crescimento, meu irmão. Nós precisamos do verdadeiro crescimento, e o único que pode nos dar crescimento espiritual é o Espírito Santo de Deus. Mas para isso, meus irmãos, precisa ter renúncia, precisa entrar na presença de Deus com o coração quebrantado, aleluia, e deixar realmente o Senhor te conduzir por águas tranquilas, por pastos verdejantes, aleluia, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, deixar que o cajado do Senhor te console, que o Senhor console o seu coração, porque neste momento dessas afrontas, meus irmãos, não se entregue à fraqueza do seu coração, porque acima de todas as coisas, enganoso é o coração do homem. O coração quer realmente, aleluia, fazer nós tomarmos atitudes, e tomamos atitudes e falamos o que não devemos. No meio das afrontas, meus irmãos, quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós nos calamos e descemos da presença do Senhor, mesmo que o coração possa estar rachado, trancado, e falamos: Senhor, Tu conheces, Senhor, mas minha vida está entregue nas Tuas mãos, Senhor. Glória a Deus, Pai amado. Senhor, que o Senhor venha neste momento, Senhor, tocar, meu Pai, com óleo, Senhor, de bálsamo, Pai, para tirar do meu coração, meu Pai, todo sentimento, toda tristeza, mas que eu me alegre em Ti, Senhor, porque Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, Tu és, Senhor, aquele que deu a tua vida, Senhor, para me resgatar das trevas, meu Deus, para me dar a vida eterna, meu Deus. Não deixa, meu Senhor, o meu coração, meu Deus, que é enganoso, Senhor, atrapalhar os planos que o Senhor tem para a minha vida. E nós precisamos entrar na presença do Senhor todos os dias e falar: Senhor, não deixa, Senhor, os meus passos ficarem embaraçados, Senhor, com os sentimentos do meu coração, mas guia, Senhor, pela vereda da Tua justiça, pelo amor do Teu nome. Me guia, Senhor, pelo caminho reto, pelo caminho verdadeiro, Senhor. Não deixa as coisas deste mundo embaraçar, meu Deus. Senhor, meu Deus, o plano que o Senhor tem na minha vida, Senhor, e me guarda no meio da escuridão, me guarda, Senhor, dos laços, me guarda das situações, Pai, mas me enche da Tua santa presença, porque o Senhor te guarda. O Senhor, como diz no Salmo 11, glória a Deus, no Senhor confio, como dizeis,
a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armaram um arco, põem as flechas na corda, com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está no céu, e os seus olhos estão atentos, e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém os ímpios e os que amam a violência odeiam a sua alma. O salmista está aqui: no Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Glória a Deus. Nós precisamos fugir para o Senhor como um pássaro. Glória a Deus. Porque as situações estão nos armando laço. As situações, as adversidades, ela vem nos armar laço. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Nós vemos que as ações do inimigo, elas são armadas no escuro. No escuro você não pode ver. O Senhor diz das astutas ciladas do diabo. O Senhor diz do laço do passarinheiro. Nós vemos que o diabo, nosso adversário, ele está armando laço em todo momento. As escuras, você não está vendo. São ações que são armadas para atirarem no justo. Mas os olhos do Senhor estão atentos. Ele nos livra, Ele guarda o justo, Ele nos tira de todas as ciladas. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos estar fugindo como um pássaro para a montanha do Senhor. Precisamos estar como um pássaro fugindo para Deus. Glória a Deus. Precisamos habitar no Senhor. Glória a Deus. Precisamos fazer habitação no Senhor, habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Habitar, meus irmãos, é fazer morada, é ter permanência em Deus. Glória a Deus. Ter permanência em Deus é você pegar o teu coração e deixar guardado no Senhor, confiar nele, confiar de todo o seu coração, começar a andar fora da presença de Deus, fazer conhecido todos os nossos caminhos ao Senhor. Entrega ao Senhor todos os seus caminhos, para que os desígnios sejam estabelecidos. Glória a Deus. Pode ter certeza que aquilo que não for fazer bem para nós, o Senhor vai tirar do nosso caminho, né? O Senhor vai fazer desígnios ser estabelecido, que nos abençoe, que vai nos trazer a paz. Enganoso é o nosso coração. Tem coisas que nós achamos que é perfeita, que é certo, mas enganoso é o coração. Deus tem algo muito melhor para as nossas vidas, muito mais perfeito. No momento somos constrangidos, no momento somos entristecidos, mas o Senhor, aquele que sabe todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que conhece a palavra antes de sair da nossa boca, aquele que exatamente escreveu todos os dias da nossa vida no seu livro, aquele que conhece tudo sobre nós. Louvado é o nome do Senhor, porque você não conhece nem o segundo seguinte da sua vida, mas o Senhor conhece todas as coisas. Porque isso, entrega os caminhos a Ele, confia nele, porque Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Ainda que o seu coração neste momento esteja todo destroçado, ainda que o seu coração foi rejeitado, eu digo, é tempo de você se firmar mais em Deus agora, e não deixar mais ficar batida a sua alma, mas confiar no Senhor, porque o Senhor te resgatou, o Senhor tem um desígnio para a sua vida, e nós vamos orar. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha fortalecer, libertar esses irmãos agora, para que esta palavra penetre nos seus corações, Pai, e para que eles tenham firmeza, Senhor, de se libertar das suas fraquezas, meu Deus. Oh, Senhor, se fortalecer, Pai amado. Oh, Ralabaxara Manassuriandarecoubia. Oh, Senhor, que desce com esta unção, que quebra todo jugo, que despedaça todas as armas do inimigo neste momento, porque Tu és o poder, Tu és a glória para todos sempre. Meu Deus, Tu és o Deus que nos chamou, que nos libertou das trevas, meu Pai, e nos transportou para o reino do Seu amor, que faz nós andar pela luz, Pai amado. Oh, Senhor, que quebra, Senhor, todas as armas que são aprontadas na escuridão contra as nossas vidas, que o Senhor liberte eles agora, meu Pai. Oh, Senhor, de todas as armas e todas as ações malignas, e que haja libertação dentro do seu coração, que haja maturidade, que haja o crescimento, que a unção do Senhor que quebra o jugo, que despedaça agora todas as armas
armas do maligno. O Senhor que te cura, que te liberta agora. É o Senhor que te toca e te dá vida, te dá renovo. É o Senhor que derrama da alegria. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos o Deus da vossa salvação, porque o nosso Redentor vive, glória a Deus, e podemos crer no dia de amanhã, e podemos, alabassuriandarecôbia, sair salteando com alegria, glória a Deus, porque o Senhor, glória a Deus, se agradou de nós, de nos dar o seu reino, e você tem que estar alegre, cheio da unção, não deixa mais ficar abatido por circunstâncias nenhuma, e que a paz e que a glória do nosso Deus enche os vossos corações em todo momento. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor não quer ninguém triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Regozijai-vos sempre no Senhor. Glória a Deus. Precisamos estar alegre. Glória a Deus.